Olá, meu nome é Marco Antônio, sou aluno graduando em designer gráfico e eu vou estar apresentando para vocês agora o meu projeto final em design. O meu projeto ele se iniciou com a problemática de criar algum projeto fazendo o uso de uma metodologia, né? Eu escolhi criar uma identidade visual de um restaurante com a temática brasileira, um restaurante no exterior com a temática brasileira para brasileiros que sentem saudade de casa e pessoas de outras nacionalidades que têm curiosidade de conhecer a nossa cultura. E a metodologia que eu vou usar é de Design Thinking. O nome do restaurante que eu criei foi Casa. O nome do projeto eu intitulo como Projeto Casa e o nome do restaurante é Restaurante Casa. O que é o Design Thinking? Design Thinking é um tipo de metodologia usada para a criação de projetos e desenvolvimento de produtos, que usa como base o pensamento, a resolução de problemas por etapas, com o objetivo de entregar uma solução final. As etapas vão servir como uma métrica de organização. Essa forma de pensar pode ser entendida como um processo de resolução de problemas que leva em conta o ser humano e utiliza princípios de colaboração, de estruturação de ideias e processos. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, essa metodologia ela não necessariamente precisa ser usada só no design. Existem muitas outras utilidades para essa metodologia. Dentro de várias partes da empresa se pode usar o Design Thinking. E o Design Thinking, como eu disse, ele tem etapas. Definição é a primeira etapa. Análise e síntese é a segunda. Vem logo depois a ideação. Prototipagem e teste. Implementação. Na definição, a primeira etapa dessa abordagem é considerada a fase de entendimento e compreensão de todos os elementos de um problema. Isso envolve o problema em si, o público, as outras soluções já disponíveis e a sua empresa, ou no caso aqui, o projeto. Aqui eu estudei o público, o mercado, outros restaurantes que já existem e diferenciais entre eles. Na etapa de análise e síntese, depois de entender todos os detalhes sobre o problema, o tema em geral, o público e as possibilidades disponíveis, é a hora de analisar todos os dados coletados e elaborar uma síntese para guiar o processo de criação da solução. Aqui eu analisei os dados, busquei referências e defini o nome, que é Restaurante Casa. Em ideação, é considerada a fase do brainstorming, após o entendimento do problema, da análise de todas as possibilidades, das características e da realização da síntese, e tudo que já foi coletado nas etapas anteriores, é a hora de coletar ideias para desenvolver uma solução que realmente seja eficiente para o público, No caso, a solução para o restaurante. Aqui eu descobri por qual caminho eu gostaria de seguir. Em prototipagem e teste, depois de passar pelas outras etapas, chega a etapa de que as ideias se transformam em soluções reais para o problema apresentado. No caso, o resultado desse processo deve ser algo que seja coerente com os aprendizados dos passos anteriores e deve se apresentar uma oportunidade de definição do projeto. Aqui eu comecei a colocar a mão na massa de verdade, testei formas, diferentes paletas de cores, fontes, criei diferentes tipos de logotipo. Após isso vem a implementação. Após o momento de prototipagem, a gente tem
os dados sobre a performance da solução e as informações sobre os ajustes necessários. Depois de realizar as alterações necessárias, é a hora de implementar o que foi planejado e colocar em prática. Aqui, depois de ter definido o logotipo, eu criei as peças que fariam parte da conceituação do projeto, os patterns, os ícones, os objetos de apoio, as aplicações, o menu, a ambientação, tudo que dá forma ao projeto. É bom salientar agora que todas essas etapas eu tive acompanhamento, né, dos professores. Mostrei algumas coisas para o professor Rodrigo, o Álvaro também acompanhou. Então, essas tomadas de decisões, todas elas foram pautadas mediante ao acolhimento das informações passadas por eles e por algumas outras pessoas na qual eu fiz pesquisa. E assim chegamos à nossa solução, né? Antes de mostrar a marca em si, eu vou falar um pouco sobre o projeto. O que é o Projeto Casa? O que é o Restaurante Casa? O Restaurante Casa é um restaurante com temática brasileira, que fica evidente que é brasileiro logo de você dar de cara com o que você está vendo, né? No caso, nosso primeiro contato seria a marca, mas a intenção aqui é que o restaurante ele tem uma característica brasileira. Quando você olha para ele, assim que você pisa os pés, você fala, caramba, eu estou no Brasil. Então, conhecendo a carência de uma boa comida lá fora, uma boa comida brasileira no caso, feita por brasileiros, isso me fez escolher o tema, né? Grande parte do mundo, se não todo mundo, gosta do Brasil, ama o Brasil. Brasileiros que estão fora do exterior ou estrangeiros que por acaso têm a curiosidade de conhecer nossa cultura, todos eles têm a possibilidade de matar a saudade vindo a esse restaurante. E por que casa? Conceitualmente falando, o restaurante deveria ser um lugar onde qualquer pessoa se sinta bem, né? Se sinta segura, se sinta acolhida. A sensação de pertencimento ao lugar é como se fosse realmente a sua casa. Em casa, não só a comida brasileira, o atendimento, o carinho, a forma com que funciona o restaurante, tudo isso tem que ter muito das raízes do Brasil. O calor, o afeto das pessoas pelas outras, tudo isso tem que estar em evidência, assim como também a diversidade e fala bastante alto, né? Não só no Brasil, mas também no cardápio e no modus operandi dos funcionários, né? Todos os sotaques, gêneros, cores, raças, nada é padrão. Tudo é o Brasil. O apelo principal do restaurante é proporcionar uma experiência onde que seja notório que não se vende apenas uma comida muito boa, mas que também os momentos, as memórias, as conexões entre as pessoas, as suas origens, a gente quer que a pessoa se sinta realmente em casa, né? Vem para casa, se sinta em casa, esteja em casa, esse lugar de pertencimento que a gente se sente tão confortável. Agora eu vou mostrar como foi parte do processo, né? Aqui foi onde eu iniciei os testes de cores, tipografias, texturas. Aqui foi meu primeiro RAF, a minha primeira tentativa, um pouco frustrada de desenvolver alguma coisa. Um pouco das cores e de formas. Aqui mais alguns rascunhos do que poderia vir a ser o logotipo. Aqui foi o primeiro rascunho de padronagem que eu queria deixar evidente o Brasil, mas de uma forma um pouco mais generalista, né? Não apontando para alguma parte específica do país, mas que a gente pudesse ver aqui a bandeira, pudesse ver alguns formatos que nos lembrassem a casa. Então essa foi a intenção quando eu criei essa padronagem. Aqui eu tenho mais alguns modelos de logotipo que eu usei tipografias diferentes para poder testar e saber se funcionaria ou não
fazendo uso da bandeira ali como se fosse um telhado de uma casa também, trazendo essa alusão, né, da bandeira, essa comparação da bandeira com a casa, assim, essa brincadeira de trazer a casa para o lugar do Brasil, que é as duas coisas, fazer com que as duas coisas ocupassem o mesmo espaço, né? Aqui temos mais dois modelos. E aqui eu tenho a solução final. Foi a solução que eu escolhi para poder representar esse restaurante, a identidade desse restaurante. Aqui nós temos ela com fundo azul, em fundo verde, fundo amarelo, sempre chapado os fundos com uma única cor. Aqui a aplicação com fundos diferenciados, com fotos que lembrem o Brasil. Aqui nós temos a versão em negativo e em monocromático. A tipografia que eu usei foi a Estilosa. A Estilosa é uma tipografia que lembra muito estilogravuras, né, que são artes oriundas aí do Nordeste brasileiro. Estão bem presentes no Nordeste, então eu achei que seria interessante explorar um pouco desse lado da nossa cultura, né? Puxar um pouquinho do Nordeste para o nosso logotipo. As cores, eu não brinquei muito com as cores, vamos dizer assim, eu não quis ousar demais, eu preferi usar as cores que estão presentes na nossa bandeira. Eu acho que não tem característica melhor do que elas para um projeto que se trata do Brasil. Agora, as padronagens. Além da padronagem mais generalista que eu vou mostrar como ficou nas cores finais, como ficaram as cores finais, vamos falar um pouquinho agora sobre as padronagens. As padronagens, além da versão generalista que a gente pode ver no canto superior ali, um pouco mais generalista do Brasil, eu criei algumas padronagens características usando características de formas icônicas do Brasil, né? Aqui nós temos a do Rio, representadas pela calçada de Copacabana e de Ipanema, São Paulo, Maranhão e Brasília. As mesmas padronagens, em alguns momentos eu estou usando elas em outline. Eu acredito que fica bem interessante a padronagem também desse tipo, né? Não apenas com as cores com preenchimento chapado, né? Aqui eu estou apresentando também a padronagem, como eu disse, essa é a forma um pouco mais generalista do Brasil, de um modo geral. A gente consegue ver ali a bandeira, consegue ver formatos de casa, de telhados e tudo mais. Tudo que eu queria fazer nessa brincadeira na junção do Brasil com a palavra casa. Aqui eu criei uma família iconográfica, assim como nos meus outros projetos. Eu decidi fazer essa família em outline, porque eu acho que a gente consegue de uma forma muito fácil reproduzir qualquer outro ícone que a gente precisa, né? Eu tentei aplicar objetos, coisas icônicas do Brasil, formas que são de fácil reconhecimento da nossa cultura, né, no mundo afora. Nossa comida, fauna, flora. E assim, se eu precisar em algum momento criar algum outro ícone no formato que ele se encontra aqui, ele é de fácil reprodução, né, para outros desenhos. Eu vou mostrar agora as aplicações, como que ficaram já usando a nossa identidade. Aqui o nosso letreiro externo, bolachas de mesa, o nosso cardápio. Eu
A princípio eu achei que ficaria estranho eu estar usando todas as padronagens assim uma sobre as outras, mas depois olhando bem eu gostei bastante do resultado. E adicionei a frase: viva a pluralidade, viva a brasilidade. Né? O Brasil é isso, o Brasil é um país muito plural, muito diferente, as pessoas são muito diferentes e eu acho que é isso, a gente tem que trazer um pouco disso aqui para dentro, né? Essa diversidade. Aqui é o cardápio na parte de dentro. E eu tive o cuidado de adicionar onde estava escrito frutos do mar. Eu botei aqui com fundo azul, meio que para sinalizar, né, uma cor representando o mar. E aqui em comida vegetariana, o que seria a comida vegetariana, eu coloquei o fundo verde. Aqui temos o nosso cardápio na parte de fora, né? Ele é totalmente aberto. E eu usei todas as padronagens aqui nesse cardápio. Tanto a padronagem mais generalista em outline, quanto as outras representando partes do Brasil. Aqui a gente tem também o nosso menu externo, que ele ficaria na calçada, né, no caso. E como o restaurante é um restaurante que ficaria no exterior, os dizeres estão em inglês. Eu não apontei isso no cardápio, mas aqui acontece a mesma coisa. Eu coloquei em inglês apenas os nomes dos pratos, eu coloquei em português, que eu acho que não seria interessante a gente fazer a tradução dos nomes dos pratos que são oriundos do Brasil, né? Eles vêm do Brasil, então eu acho que não teria necessidade disso. Aqui é o nosso suporte de mesa, onde nós temos o cardápio digital e alguma possível informação, cartão de visitas, uma papelaria simples com um envelope e um bloco, além do cartão de visitas que apresentei anteriormente. E aqui eu comecei a brincar um pouco mais. Eu imaginei que, assim como o Outback faz com seus produtos, e vender os produtos, né, além da comida. Para quem não sabe, o Outback tem alguns produtos fora a comida que eles vendem, né? Você pode comprar e levar para casa. Eu quis fazer essa brincadeira aqui, né? No caso, essa caneca e também algumas outras coisas que são oriundas do Brasil, que são reconhecidas mundialmente por terem uma qualidade muito boa, e eu quis usar isso aqui. Então o café seria um dos produtos que poderiam ser vendidos no restaurante. E eu criei essa linha de café que você pode levar para casa, você mesmo vai moer e você vai experimentar um bom café brasileiro. Aqui também, da mesma forma, eu criei esse vinho. Para quem também não sabe, o vinho é um produto bastante exportado do Brasil. Uma sacolinha para o vinho. E aqui nós temos uma representação do que poderia ser o restaurante, né? Na minha visão, como que seria um restaurante brasileiro fora. E aqui eu consegui representar mais ou menos o que eu estava pensando em fazer. Agora a parte superior do restaurante. E aqui são botões que eu decidi aplicá-los nos uniformes. O formato de botão que eu queria escolher não era exatamente esse, mas eu acho que esse serviu para o meu propósito nesse projeto. Todos os uniformes eles têm uma bandeira do Brasil na parte de trás, e eles sempre vão ter cores que lembrem a bandeira, que lembrem o Brasil. A gente tem aqui bastante verde escuro, azul escuro, trazendo um pouco mais essa sensação de um social meio informal. Eu não queria que o restaurante tivesse também aquela pompa toda de formalidade, então aqui, através desses uniformes, eu acho que eu consegui transparecer mais ou menos de como que funcionaria o restaurante. Qual seria a forma de agir dos funcionários, de se vestir, de se comportar.
tem um quê social, ao mesmo tempo é uma coisa um pouco mais despojada. E isso traz bastante do que o Brasil é, né? Nós conseguimos ser sérios quando precisamos, mas ao mesmo tempo a gente é bem relaxado na nossa forma de se vestir e de viver. Aqui temos uma aplicação em rede social, uma postagem para Instagram. E para finalizar aqui agora, uma capa de Facebook. Espero que todos tenham gostado do projeto e obrigado por acompanhar até aqui.